Autotune e os limites da ética. Ó, ficou legal esse título, né? Ficou pomposo. Eu fiz dois vídeos ontem e antes de ontem a respeito do uso de inteligência artificial em produção musical. Um deles foi sobre a Now and Then dos Beatles, onde eles pegaram uma música, uma música que o John Lennon tinha gravado em cassete, numa demo que ele tinha feito em casa, tá? Cantando e tocando piano. E essa demo estava num cassete com muito chiado e tudo mais. Eles conseguiram extrair a voz do Lennon dali e eles construíram o arranjo todo e fizeram uma produção nova em cima dessa voz. E o outro vídeo que eu fiz foi a respeito do Randy Travis, que é um cantor de country que ele ficou impossibilitado de cantar. Ele teve um ataque cardíaco há muitos anos e isso prejudicou. Ele está com o lado direito praticamente paralisado e tal. Então ele tem dificuldades para falar, para andar. Ele anda de cadeira de rodas hoje, mas ele está lúcido. E eles fizeram um single novo dele, usando a voz dele que foi gerada por inteligência artificial. Eles clonaram a voz dele de várias músicas dele e fizeram essa música nova. Aí entra aquela coisa, é ético fazer isso? Tá? É ético pegar uma voz do John Lennon, um cara que já estava falecido há muito tempo, e aí montar um arranjo em volta dessa voz e lançar como um single novo? É ético você ter uma voz do Randy Travis que foi gerada por um robozinho, vamos dizer assim, para ela estar ali dentro da música e tudo mais? Eu vejo esses dois casos com bons olhos, tá? No caso dos Beatles, teve conivência da família, tá? Então a Yoko, que é a viúva do John, aceitou a coisa, os caras dos Beatles aceitaram, tal, as esposas também, então tá tudo certo ali, e eu acho que o John ficaria feliz também. Não posso falar por ele, mas acho que ele ficaria feliz, e a gente teve uma música nova dos Beatles muito legal, então, assim, eu vejo com bons olhos. No caso do Randy Travis também, porque o que acontece? Eu sou músico também, quando eu fico um tempo sem tocar, cara, me dá um desespero. Imagina o cara saber que ele vai estar impossibilitado pelo resto da vida de cantar, ele ter vontade de viver aquilo de novo e ele poder entrar dentro do estúdio junto com os músicos de novo e ver toda aquela situação, ele participar de uma produção de uma música. Isso deve ser até terapêutico para o cara, sabe? Além da gente ter uma música nova com a voz dele muito boa também. Então, na minha opinião, as duas coisas são positivas. Mas a gente cai nessa questão da ética, né? E uma das questões mais comuns, assim, do pessoal perguntar se é ético em produção musical é o autotune, tá? O autotune, melodyne, eu digo assim, afinação de voz. Porque todo mundo fala assim, mas o cara é cantor, ele tem que cantar afinado. Sim, mas o cara não é uma máquina, né? O cara é uma pessoa. Então, um momento ou outro, ele pode desafinar. E a gente pode desafinar por vários motivos. Às vezes a gente não está se ouvindo muito bem. Isso acontece muito. Tem muitos cantores muito bons que às vezes você vê uma performance do cara e você fala, nossa, como ele cantou mal. Sim, porque ele não estava se ouvindo. Tá? Ele está ouvindo barulho de tudo quanto é coisa acontecendo e está ouvindo a voz dele quase nada. Entendeu? Então isso pode acontecer. Ah, mas dentro do estúdio é uma situação controlada. Não tem por que o cara não afinar bem. Ok, deixa eu explicar uma coisa. Como é que eu funciono com essas coisas? Eu trabalho com autotune desde 98, mais ou menos. Eu fui um dos primeiros aqui no Brasil a trabalhar bastante com isso. E fiz muito trabalho de afinação de voz, muito mesmo. Quando eu comecei a usar o autotune, acho que o autotune é de 96, eu comecei em 98, mais ou menos. Eu trabalhava no estúdio Midas. E tudo que saiu do Midas de 98 até 2009, que foi o período que eu trabalhei lá, só eu fazia essa parte de correção de voz, tá? Primeiro foi o autotune, depois eu convenci o pessoal a migrar para o Melodyne porque eu achava mais prático e a sonoridade melhor e tudo mais. E qual que era o approach que a gente tinha lá, tá? E quando eu digo a gente, éramos nós, era uma equipe, tá? Porque a gente tinha vários produtores e vários engenheiros de som e a gente se conversava muito e a gente estabelecia alguns critérios, algumas formas de trabalhar. Então lá como é que funciona? A gente quer o máximo da performance. Tá? Então a gente quer o máximo do cara cantando mesmo. Se for preciso ficar emendando frase a frase, a gente emenda até deixar tudo bonitinho e tal, não sei o que. Depois que a gente fez o trabalho, a gente diz, ok, já me convenceu. Aí a gente passa pro pente fino, no autotune, no Melodyne que seja. Entendeu? Aí a gente vai chegar e algumas notinhas que a gente se incomodar, a gente vai dizer, não, não, peraí, isso aqui a gente vai melhorar, sabe? Então, assim, tem essa questão da performance toda. Uma questão é assim, eu falei sobre isso acho que no vídeo anterior, porque o limite até onde você pode manipular um som depende somente de você, depende de quem está produzindo o trabalho, quem está participando da produção, tá? Produtor, engenheiro de som e músicos, etc. Tal. Por quê? Porque talvez eu falando do jeito que eu estou falando aqui, você diga assim, ah, mas espera aí, mas emendar, você emenda, mas é o cara cantando, sim, mas é emendado. Entendeu? Para algumas pessoas isso não é aceitável. O cara deveria cantar a música de cabo a rabo, perfeita, acabou.
entendeu? E ir para casa, né? Diziam que o Nelson Gonçalves fazia isso, né? Ele ia de táxi pro estúdio para gravar um single, né? E ele deixava, falava, deixa o taxímetro correndo que eu vou gravar lá, eu já volto. Entrava no estúdio, cantava, voltava e voltava com o táxi para casa, né? Outra época não tinha recursos para fazer as coisas, ele cantava muito bem e tal, e etc. Mas enfim, tem gente que pensa que tem que ser gravado assim. A partir do momento que começou a emendar, então você já está fazendo edição, tá? Emenda é uma edição. Então essa edição já não é mais o que era, sabe? Já não faz mais sentido, tal. Tá, então para essa pessoa então afinar é um absurdo, né? Tem que ser expulso da Igreja Católica por causa disso, né? Então, excomungado, né? Estava procurando a palavra. Mas enfim, isso é muito relativo para cada pessoa. Eu ainda gosto o meu método é meio old school nisso. Eu gosto muito de tirar o melhor do músico, mas eu também não faço essa coisa de simplesmente jogar o músico lá e toca aí. Ah, tá bom, gravou, sabe? Porque tem muita coisa que músicos mais experientes sabem, mas músicos mais novos tem muita coisa que eles não sabem ainda em termos de pegada e tudo mais, que pode fazer uma grande diferença no resultado deles, e eles acabam não usando por não ter esse conhecimento. Então a gente poder passar isso para eles e fazer eles chegarem num outro nível de qualidade sempre é bom, sabe? Sempre é bom. E eu não falo isso com ego, eu sou, né, eu sei o que eu tô falando e esse cara não sabe. Não, é que eu tenho mais experiência, né? Só estúdio são 30 anos, né? Fora de música, mais de 40 anos. Então, se eu pego um garoto aí, sei lá, tem 18 anos, está começando a gravar a primeira vez que vai para o estúdio, eu tenho algo para passar para ele e vai melhorar a performance dele e ele vai ficar feliz com isso. Ele quer, ele me paga para isso, inclusive, sabe? Então, eu participo bastante. Tem outro uso do autotune também, que é o uso como um conceito mesmo, né? Que, pelo que dizem, começou com a Cher na música Believe, né? Que eu não sei se foi uma brincadeira que um técnico fez dentro do estúdio, ou se foi um erro que ele fez e tal, e de repente a voz dela ficou extremamente sintética, e aí ela ouviu, ou o produtor ouviu e falou assim, cara, isso é legal, a gente podia usar isso aí no refrão. Aí ficou, Do you believe? Né? Aquele som bem plástico do autotune também. E algumas pessoas fizeram carreiras inteiras em cima disso, né? Você pega, sei lá, o T-Pain, por exemplo, que tem o Biodrink, né? Foi a primeira que eu conheci dele. Cara, é o autotune o tempo todo. Aí você fala, mas aí então não tem valor artístico. Então, aí cai numa coisa engraçada, porque eu vejo o autotune, nesse caso, como eu veria um vocoder. Tá? O vocoder é um aparelho que você toca um teclado, você toca uma guitarra através dele e você canta, ele usa as notas do instrumento, tá? Com a sua voz junto, ele meio mixa as duas coisas. Tá? Então, se você já ouviu o Zap, por exemplo, ZAPP do Roger, né? Ele usava isso direto, usava talkbox também. O talkbox é outro recurso assim, né? Você pode tocar num teclado, numa guitarra, e o som desse teclado, dessa guitarra, sai por um tubo. E esse tubo vai para a tua boca. E a forma como você modula a boca vai fazer com que o som fique diferente, e aí você capta isso com o microfone. Né? Então, assim, são três recursos similares, assim, até em sonoridade, que eles dependem da afinação do instrumento e não necessariamente da afinação do cantor. Sabe, o autotune até depende mais da afinação do cantor do que o vocoder e o talkbox. Né? O talkbox não depende de nada, porque o talkbox você só abre e fecha a boca, você nem canta junto. Né? Mas enfim, para mim eu vejo esse autotune mais forte como se fosse um instrumento a mais, entendeu? Um recurso. Ah, eu quero uma voz meio robótica. Legal, vou usar nisso aqui, sabe? E tudo bem, para mim não é um problema, sabe? Ah, é o tipo de música que eu consumo? Não, mas também não é um problema. Eu acho que é legal ter tipos de músicas diferentes para pessoas diferentes. Né? Eu não preciso gostar de tudo que eu ouço, né? Ainda bem que eu não preciso, né? Eu gosto do que eu gosto, o outro gosta do que ele gosta, e tá tudo bem também ele gostar do que ele gosta. Né? Eu não vejo problema, eu não acho antiético isso. Tá? E até foi engraçado do T-Pain que depois de anos ele fez um Tiny Desk Concert, né? Que eles fazem numa livraria, né? E aí ele fez teclado e voz, ele cantou sem o autotune, né? E ele mesmo fala disso, que as pessoas ficaram chocadas de saber que ele sabe cantar, que ele canta bem. Fala, nossa, ele canta bem, ele é afinado, porque ninguém nunca tinha ouvido a voz dele sem o autotune, entendeu? Ninguém não, né? Mas assim, as pessoas não conhecem, conhecem a voz dele com autotune por causa do efeito que ele criou uma onda com aquilo, entendeu? E ele não canta mal, ele canta bem, e aquilo é só uma onda, é um efeito, né? E aí o cara fez a coisa, só aí algumas pessoas que não davam valor para ele passaram a dar. Ah, ele canta bem, mas isso aqui é estético. Para mim, o resultado é o que interessa. Se era estético, se não era, mas tanto faz. Para mim, tanto faz.
Então, opa, apagou uma luz aqui. Então eu te pergunto, é ético o uso de autotune de Melodyne para você? Porque para mim, tanto faz, cara. Sinceramente, é só mais uma ferramenta que a gente tem para produção que a gente pode escolher usar ou não usar. Assim como todas as outras ferramentas, tá? A gente pode tanto gravar uma bateria acústica e não mexer em absolutamente nada dela. A gente pode gravar uma bateria acústica e não falar nada para o músico, falar para o músico assim, grava do teu jeito, ou a gente pode chegar para o músico e falar, olha, cuidado que aqui está correndo nessa frase, olha, cuidado, tua pegada de caixa está caindo. A gente pode gravar uma bateria acústica e depois a gente quantizar toda essa bateria acústica. A gente pode gravar uma bateria acústica, quantizar e substituir tudo por sample. A gente pode somar samples, a gente pode fazer o que a gente quiser. Entendeu? Produção musical é legal por isso, porque a gente tem um leque aberto gigante de possibilidades e a gente pode se divertir como a gente quiser. Entendeu? Isso não é imposição de mercado, isso não é isso é a gente. Tá? Então eu estou produzindo um trabalho, eu tenho os artistas que eu estou trabalhando e tudo mais, eu estou mixando um trabalho e eu tenho vontade de fazer alguma coisa, eu pergunto, escuta, estou pensando em fazer isso, o que vocês acham? Entendeu? Se todo mundo achar legal, se todo mundo estiver na mesma viagem, a gente vai junto. Se não, não. Mas é isso, tá? Só mais um vídeo aqui com os meus pensamentos a respeito dessas coisas. E se você quer aprender produção musical, eu tenho um curso chamado Então Você Quer Gravar Sua Música? Ele é feito para o músico que quer aprender a gravar sua música em casa com boa qualidade. Tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo ou na minha bio. Tá? Esse é um curso bem completinho que vai te tirar do zero, ou então, se você já grava e ainda não tem bons resultados, ele vai preencher as lacunas que tem no seu aprendizado para você ter bons resultados. Tá bom? A gente se vê em breve. Valeu!